Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando, e está mesmo, viu? Jesus breve virá. Quero me apresentar, eu sou Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Quero convidar você a ouvir o nosso programa, mas esse programa é super especial para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Um grande abração do seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, trazendo para você uma palavra de bênçãos para a sua vida. Palavras de esperança. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que está de braços abertos a nos salvar. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus deu sua vida por você, por mim, por todos nós. Amados irmãos, venha para Jesus. Chegou a hora de você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, será condenado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Então venha hoje, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Continuando a sequência dos Salmos, hoje nosso programa será um programa especial e nós estaremos meditando nos Salmos número 71. Pegue sua Bíblia e vem comigo. Salmos número a partir do 71. Em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu confundido. Na tua justiça, socorre-me e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu para mim uma rocha de refúgio, a quem sempre me acolha, deste ordem para que eu seja salvo. Pois tu és para mim uma rocha, a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do inimigo, do poder do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será sempre constante, será sempre teu. Sou para muitos um assombro, mas tu és o meu refúgio forte. A minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me enjeites no templo da velhice, não me enjeites. No tempo da velhice, não me desampares, quando se forem acabando as minhas forças, porque meus inimigos falam de mim e os que espreitam a minha vida consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em me socorrer. Sejam envergonhados e consumidos os meus adversários, cubram-se de opróbrio os de confusão, aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação. Todo dia, posto que não conheça a sua grandeza, virei na força do Senhor Deus. Virei na força do Senhor meu Deus. Farei menção da tua justiça e da tua justiça tão somente. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando eu estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. A tua justiça, ó Deus, atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu me dizes e me fizestes ver muitas e penosas tribulações. De novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei ao som do saltério.
pela tua fidelidade. Ó meu Deus, cantar-te-ei ao som da harpa. Ó Santo de Israel, os meus lábios exultarão quando eu cantar os meus louvores, quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remistes, também a minha língua falará da tua justiça o dia todo, pois estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. Salmos número 71. E assim, nesta continuação, nós vamos agora para os Salmos número 72. Mas olha, pegue sua Bíblia, tá? Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar, ore. Essas palavras são bênçãos de vida para você, para sua casa, para sua família. Nos tempos hoje nós temos que fazer isso. Temos que estar 24 horas mediante a presença de Deus. Mas vamos para os Salmos número 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízes e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele o teu povo com justiça e os teus pobres com equidade. Que os montes tragam paz ao povo, como também os outeiros com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre o prado, como os chuveiros que regam a terra. Nos seus dias florescerá a justiça e haja abundância de paz enquanto durar a tua. Domine de mar a mar e desce o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante dele os seus adversários e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá, e os de Seba ofereçam-lhe dons. Todos os reis que se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele livra o necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadece-se do pobre e do necessitado, e a vida dos necessitados ele salva, e os liberta da opressão e da violência, e preciosos são os seus olhos e o sangue deles. Viva, pois, ele, e se lhe deu o ouro de Sabá, e continuamente se faça por ele oração, e o bendigam em todo o tempo. Haja abundância de trigo na terra, sobre os cumes dos montes ondule o seu fruto, como o Líbano, e das cidades floresçam homens como a erva da terra. Permaneça o seu nome eternamente, continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens sejam abençoados nele. Todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se de glória toda a terra. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. São salmos para você, número 72. E agora já vamos para os salmos número 73. Você está ouvindo o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando, e nesta semana, Semana dos Salmos, vamos com os salmos próximo agora, 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalam. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens.
pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam a fantasia do seu coração, motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão, põem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, porque o povo volta para eles e não acha neles falta alguma, e dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa fácil para mim, ou seja, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação de um momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda assim. Ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras a mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza, e do meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminarás todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmos número 73, e já indo para os Salmos número 74, dentro do programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra o teu rebanho, contra o rebanho do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, que remistes para ser a tribo da tua herança, e do nome Sião, no monte Sião, em que tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, para todo o mal que o inimigo tem feito no santuário. Os teus inimigos bramam no meio da tua assembleia, põe nela as suas insígnias por sinais. A entrada superior cortaram com machados a grande madeira, a grade de madeira. Eis que toda obra entalhada eles a despedaçaram a machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todas as sinagogas de Deus. Queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Não vemos mais as nossas insígnias. Não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, o adversário afrontará? O inimigo ultrajará o teu nome para sempre. Porque retens a tua mão, sim, a tua destra,
tira do teu seio e consome-os. Todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividistes o mar pela tua força, esmigalhastes a cabeça dos monstros marinhos sobre as águas. Tu esmagastes as cabeças do Leviatã, e o destes por mantimento aos habitantes do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, tu secastes os rios perenes. Teu é o dia e tua é a noite. Tu preparastes a luz e o sol. Tu estabelecestes todos os limites da terra. Verão ou inverno, tu o fizestes. Lembra-te disso, que o inimigo te afrontou. Ó Senhor, é que o povo insensato ultrajou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua, e não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu pacto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não volte envergonhados e oprimidos. Louvem o teu nome, ó aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente. Não te esqueças da gritaria dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti sobe continuamente. Salmos número 74, dentro do programa Palavras de Esperança. Salmos número 75. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto. Os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra em todos os seus moradores, mas eu lhe fortaleci as colunas. Digo eu aos arrogantes: não sejais arrogantes, e aos a fronte. Não levanteis ao alto a vossa fronte, nem faleis com arrogância, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o que julga, a um abate e ao outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, do qual ele dá a beber. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos inimigos, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmos número 75. E partindo já para os Salmos número 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a sua tenda, e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Os ousados de coração foram despojados, dormiram o seu último sono. Nenhum dos homens de força pode usar as mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavalheiros e cavalos ficam estirados sem sentidos. Tu, sim, tu és tremendo. E quem subsistirá a tua vista quando tu irares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os mansos da terra, na verdade, a cólera do homem redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te cingirás. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que deve ser temido. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Salmos número 76. Palavras de esperança. Jesus Cristo está voltando
Salmos número 77. Levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. No dia da minha angústia busco ao Senhor. De noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lembro, queixo-me e o meu espírito desfalece. Conservas vigilante os meus olhos. Estou tão perturbado no que posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico, consulto o meu coração e examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a tua benignidade? Acabou-se a promessa por todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser compassivo? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na minha ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é a minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fizestes maravilhas. Tu tens feito notório a tua força dentre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiastes o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo número 77, dentro do programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Salmos 78. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, o que nossos pais não têm contado. Não os encobrimos os teus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a força e as maravilhas que tem feitos, porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e insistiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que nos ensinassem, que ensinassem aos seus filhos, para que soubesse a geração vindoura, que os filhos que houvestes de nascer, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, a fim de se puserem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardastes os seus mandamentos, o que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração estável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizera ver. Maravilhas ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, em campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem com um montão. Também os guiou de dia para uma nuvem e a noite toda para um clarão de fogo. Fendeu as rochas do deserto
e deu-lhes de beber abundantemente, como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes, e fez correr águas como nos rios. Todavia, ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e levantaram a Deus nos corações, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus porventura reparar uma mesa no deserto? Acaso fortalecerá carne para o seu povo? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar aos pão e preparar carne para o seu povo. Pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as nuvens lá em cima, e abriu as portas dos céus, fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância, fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento sul sobre eles. Fez também chover carne como poeira, e as aves de asas como a areia do mar, e os fez cair no meio deles, do arraial deles, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Não refrearam a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se, de madrugada buscavam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade, e não desistiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, e não acendeu todo o seu furor, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e ofenderam no ermo, voltaram atrás e tentaram a Deus, e provocaram o Santo de Israel. Não se lembram do seu poder, nem do dia em que remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, convertendo em sangue os seus rios, para que não pudessem beber as suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas, e os consumiram, e rãs, que os destruíram. Entregou às lagartas as novidades deles, e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e aos seus síncromos a chuva de pedra. Também entregou a saraiva e o gado deles, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, e o furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livres curso à sua ira, e não os poupou na morte, mas entregou a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito do Egito, primícias das forças deles nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. Sim,
conduziu-os até uma fronteira santa, até o monte que na sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles e dividindo as suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro, pois o provocaram a ira com seus altos, e os excitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda em sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória ao seu inimigo, a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e escolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos logo devorou, e as suas donzelas não tiveram cântico nupcial, e os seus sacerdotes caíram à espada, as suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e fez recuar a golpes os seus adversários, infligiu-lhes eterna ignomínia. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra se fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Após as ovelhas, as suas crias o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícia de suas mãos. Salmos número 78. E agora nós vamos para os Salmos, o penúltimo, Salmo número 79 desta sequência de Salmos. Salmos número 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém às ruínas, deram os cadáveres dos teus servos como pastos às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão em redor de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e assolaram a tua morada. Não te lembres contra nós das iniquidades dos nossos pais. Venha depressa ao nosso encontro a tua compaixão, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão condenados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, septuplicadamente a injúria com ele te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração publicaremos os teus louvores. Salmos
número 79. Você está ouvindo o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. E terminando a sequência dos Salmos, da Semana dos Salmos. Esta semana nossa programação foi uma programação especial com os Salmos. Durante esse mês nós fizemos uma programação super especial com os 150 Salmos da Bíblia. E agora, para finalizar a programação, já está quase no nosso horário também, nós vamos para os Salmos número 80. Isso mesmo, pegue sua Bíblia e vamos juntos. Continuando, não tenha preguiça de ler a Bíblia, que a palavra de Deus é bênçãos para a sua vida. É o próprio Deus, através da sua palavra, falando dentro do seu coração, tá bom? Então vamos para os Salmos número 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, reabilita-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. O Senhor Deus, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentastes com pão de lágrimas e lhes destes de beber lágrimas em abundância. Tu nos fazes objeto de escárnio entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Trouxestes do Egito uma videira, lançastes fora as nações e a plantastes, preparastes lugar e ela deitou profundas raízes e encheu a terra, e os montes cobriram-se com a tua sombra, e os cedros de Deus com os seus ramos. Ele estendeu a sua remagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhes derrubastes as cercas, de modo que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e as feras do campo alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê e visita esta videira, a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti, e não nos afastemos de ti. Vivifica-nos e nós invocaremos o teu nome. Reabilita-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Finalizando estes salmos e essas mensagens de hoje no Salmo número 80. Aguarde nossa próxima programação com os Salmos número 81, tá bom? Gente, um grande abração muito especial para vocês. Fiquem todos na gloriosa e na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Você acabou de ouvir o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando.